amor na tua presença. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro maravilhoso que vale a pena você ler e estudar. Na escola dominical, neste semestre que está entrando, os irmãos vão estudar Atos dos Apóstolos. Nós vamos entrar mais a fundo, né? Com a Igreja do Senhor nesse tema, talvez alguns dias também pregando sobre trechos de Atos dos Apóstolos. Mas para que você vá pegando este gosto por este livro, que é o livro histórico do Novo Testamento, eu quero falar sobre sinais de uma verdadeira conversão. Depois de ler, deixa a Bíblia aberta, não a feche. Mas diz assim o texto: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, isto é, alguns cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Agora versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Isso é Deus falando a Ananias. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Queridos, até os anos 1980, nós os evangélicos éramos taxados como a pequena minoria. Éramos tidos como meio ridículos diante da sociedade. Éramos tidos como aqueles que são alienados. Até então nós éramos segregados em alguns ambientes e às vezes zombados, e às vezes até sofríamos algum confronto de alguém, sem, no entanto, podermos revidar, porque tão somente éramos a minoria. Guarde bem isso. Depois dos anos 1990 a seguir, muitos artistas, políticos, cantores, celebridades, atores, desportistas famosos se converteram ou anunciaram a sua conversão ao meio evangélico. Muitos se tornaram membros de igreja, mas sem, no entanto, mostrarem alguma transformação interior. Nem na vida, nem no comportamento. Nem todos, mas alguns, uma boa parte. Para tanto que me perguntam às vezes: mas fulano ou fulana não disse que era convertido? Como é que está fazendo isso agora ou aquilo outro? Pois bem, dos anos 2000 a seguir, alguns políticos evangélicos foram indiciados em escândalos. Alguns artistas continuaram sua vida
de promiscuidade, apesar de terem dito que agora eram evangélicos, ou até nas mídias sociais aparecerem os seus batismos lá no Rio Jordão. Muitos cantores continuaram a fazer shows profanos, tremendamente profanos, e nos bastidores dizendo que tinham tido uma experiência com Jesus ou estavam agregados à igreja A ou B, ou Y ou X. Pois bem, com razão a tudo isso, nós olhamos para o meio evangélico e podemos dizer o seguinte: há uma grande massa de cristãos dentro das igrejas, ou se pronunciando cristão, ou se pronunciando evangélico. Eu não gosto mais desse termo crente ou evangélico, porque dá a impressão que você recebe já um carimbo de algo assim na testa, de alguma coisa que já começa a fazer mal para a sociedade, alguma coisa que parece a religiosidade vazia, fraudulenta. Prefiro dizer que sou discípulo de Jesus, prefiro dizer que sigo ao meu Senhor Jesus, prefiro dizer que sou membro de uma igreja que professa a fé em Cristo, mas que tenho uma experiência pessoal com Jesus. Muitos não tiveram um novo nascimento, jamais tiveram qualquer experiência pessoal com Cristo. Muitos não sabem, ao menos, o que significa a salvação, a vida eterna, a justificação, o perdão de pecados, porque Cristo não lhes é prioridade. Quais são os sinais que evidenciam uma verdadeira conversão? É a pergunta que nós fazemos vez ou outra. E eu quero que você preste muita atenção, inclusive você que nos acompanha pelas redes sociais, preste atenção, fique de olho neste texto, marque, para que você não se perca enquanto estamos pregando a palavra de Deus, porque isso é muito sério para as nossas vidas, para os nossos corações. É da salvação e é da conversão que nós dependemos para chegar um dia diante do trono de Deus. Então, quando tratamos deste assunto, estamos tratando da eternidade. E eu temo que você saia nesta noite daqui continuando a entender, sem entender o que é uma verdadeira conversão. Mas quero muito que você saia entendendo que precisa de uma experiência pessoal e íntima com Deus, se não a teve. Se você procurar no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar definições rasas e pobres sobre conversão. Por exemplo, uma delas diz assim: conversão igual mudança de religião ou mudança de seita. Só isso, ponto final. Outra definição diz mudança de religião ou mudança de costumes. Mas alguém pode simpatizar-se com o meio evangélico e até mudar de religião, membrar-se numa igreja cristã, numa igreja evangélica, numa igreja que professa a fé em Deus, e passar por uma conversão. Aliás, esta é a diferença entre conformação, deformação e transformação. Quem muda de religião, de uma e migra para outra, sem mudar de vida, sem mudar aqui e sem mudar o coração, sem mudar o DNA da fé, não está passando por uma conversão. Ele está passando por uma adesão que vira uma conformação. Então isso é uma conformação, isto é, você toma a forma da embalagem, sem, no entanto, ter mudado o conteúdo. Uma conformação. Tem também quem muda de religião, alimenta uma imagem errada de Deus e começa a propagar esta imagem errônea de Deus e do Evangelho. Além de uma conformação, agora há uma deformação. Por exemplo, vocês vão ver
aí na mídia vão encontrar inúmeras aberrações que você diz, isso é uma deformação. Por exemplo, carnaval gospel. Ou então, baile funk gospel. Já ouviu isso? Já viu? Existe, pasmem, existe. E vão encontrar boate gospel. Encontram também, pasmem, traficante evangélico. Sério. Quadrilheiros evangélicos. Lá em Goiânia, um casal da IPI foi assaltado e sequestrado. Sabe aqueles sequestros relâmpagos? E eles estavam saindo do culto. Indo para casa, os assaltantes os tomaram, pegaram o automóvel, eles passaram para o banco de trás e cada um, aliás, um no banco da frente, outro no banco de trás, cada um com uma arma empunhada, e foram até o banco, tiraram o dinheiro, foram até em casa, pegaram os cartões, pegaram o talão de cheque e foram fazendo toda aquela limpa durante mais de 1 hora. E tocavam CD de música, de hinos evangélicos no carro. De repente um ladrão perguntou assim para o dono do carro, que estava com a vida por um triz, ele perguntou: "Você é evangélico?" Daí o dono disse: "Sim, eu estava vindo da igreja, né? Graças a Deus." Todo amedrontado. E o ladrão disse: "Que bom, eu também sou. Continue firme nesse caminho." Olha, entendeu? A que ponto nós chegamos por não entendermos o que é conversão, por não entendermos o que é transformação. Agora, quem passa por mudanças profundas, radicais, inclusive no seu DNA de fé, mudanças internas milagrosas, passa por uma transformação. A transformação começa aqui, na mente. Começa através de uma palavra que nós chamamos, quando nos deparamos com a palavra transformação na Bíblia, aparece uma palavra chamada metanoia. Guarde bem isso, é a mudança de conceito, é a mudança que começa aqui, é a mudança que vem para o coração, e só depois aparece então um segundo passo da conversão, que é a palavra epistrefo, que quer dizer mudança de caminho. Um verdadeiro convertido muda seu conceito sobre vida, seu conceito sobre Deus, seu conceito sobre igreja, seu conceito sobre o próximo. Um verdadeiro convertido, ele é comprometido com as coisas espirituais, e a sua vida exterioriza isso. Fazer este caminho de trás para frente não dá certo. Tentar a conversão, mudando o estereótipo, mudando os costumes, sem que Cristo tenha operado o milagre do novo nascimento, é apenas a conformação. A conversão de Saulo, que nós lemos no capítulo 9, foi a mais importante, que nós podemos dizer que foi a conversão a mais importante do Novo Testamento. E ela é citada 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Para que você entenda melhor, Saulo, que depois entre os gentios é chamado pelo seu nome grego de Paulo, entre os judeus era chamado de Saulo ou Shaulo, e Paulo, ele é chamado depois entre os gentios. Nasceu num berço religioso. A mãe era judia, da tribo de Benjamim. Pai era romano. Nasceu em Tarso, capital da Cilícia, uma das maiores cidades da época. Era considerada a segunda Atenas da época. Cidade onde tinha ali grandes oportunidades intelectuais, acadêmicas. E de lá vem Saulo. Aprendeu a cultura dos gregos, aprendeu com os romanos sobre o judiciário da época,
aprendeu alguma coisa também sobre militarismo, foi educado na religião por um rabino da mais alta classe, primo de um dos grandes rabinos da época, chamado Gamaliel, era da seita dos fariseus. Saulo também chegou a ser membro do Sinédrio. Sinédrio é como se fosse um ajuntamento, para que você entenda melhor aqui no Brasil, como se juntasse o STF e o Senado. É coisa importante, mas não é coisa boa. Você já deve ter pensado nisso, né? Juntar as duas coisas. Mas de tal importância era o Sinédrio na época. Aí você pergunta, alguém como Saulo, que era religioso, que era de entre os fariseus, quem sabe um dos principais, pode alguém que veio de uma tão boa estirpe de pessoas, tão boa educação, ser um cego espiritual? Ser um não convertido? A resposta é sim. A resposta é sim. Há inúmeros religiosos, cultos, bem relacionados, mas que nunca nasceram de novo. Nunca tiveram uma experiência pessoal, real, íntima com Jesus. Nunca passaram por uma transformação. Talvez passaram por uma conformação, por uma adesão, ou talvez até por uma deformação religiosa. Mas o capítulo 9 nos mostra 4 verdades a respeito de uma conversão. O que é uma conversão verdadeira. E é o que aconteceu com Paulo. E é o que fica de modelo para nós os cristãos. Em primeiro lugar, a verdadeira conversão transforma o olhar sobre a vida. Quando no versículo 3, acompanhe comigo, o texto diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor. Começa aí o processo de conversão de Saulo. Era meio-dia. Outro texto, quando ele está narrando a sua conversão, lá nos capítulos 22 e depois no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, quando ele está contando aos seus interlocutores sobre a sua conversão, ele diz: era meio-dia. E você e eu sabemos que ao meio-dia o sol está a pino. É o momento em que existe mais luz para quem está na rua ou na estrada. Ainda mais lá naquelas regiões do Oriente Médio. No entanto, a Bíblia diz que no momento de maior luz, de repente brilha do céu uma luz muito maior do que a luz do meio-dia, e ele e sua comitiva caem ao chão. Também no outro texto está dizendo isso em Atos capítulo 26, que todos que com ele estavam caíram ao chão. Alguns dizem que Paulo caiu do cavalo. O texto não diz que tipo de montadura ele estava, que tipo de montaria ele estava. Podia ser camelo, podia ser burrico, podia ser cavalo, podia ser motocicleta, mas fato é que todos caíram ao chão. A luz, escute isso, é o símbolo de mudança de vida no Novo Testamento. É um dos símbolos de mudança de visão a respeito de uma coisa. Para tanto que Jesus ele se autodenomina: eu sou a luz do mundo. A luz ofusca aquilo que eu estou vendo. A luz foi tão forte que ele ficou cegado por 3 dias. Mas a luz também ilumina aquilo que eu não vejo. Saulo via os cristãos como inimigos religiosos. Era tão zeloso pelo judaísmo que ele via os cristãos como seita. Seus olhos eram contaminados de ódio. Esta era a visão de Paulo
a respeito do cristianismo. Ele entendia que a ressurreição era uma farsa, assim como os outros fariseus, de que Jesus não era Deus, de que Jesus era um embusteiro, de que roubaram o corpo de Cristo para dizer que houve ressurreição, mas que ela não houve realmente. E assim por diante, era o que os fariseus criam, era o que Paulo cria, quem sabe era o que ele ensinava e que duramente defendia. Muito do que nós pensamos e fazemos é reflexo daquilo que nós vemos. Com a luz, os olhos físicos de Paulo se fecham e os olhos espirituais se abrem. É isso que acontece numa conversão verdadeira. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos, porém, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, a visão tem muito a ver com aquilo que nós entendemos sobre algo. E é por aí que começa a conversão de Saulo. Saulo tinha um olhar mau. As lâmpadas do corpo eram más. Ele via problemas onde não havia problemas. Os cristãos eram aqueles que amavam a Cristo e amavam ao próximo a ponto de dar a vida pelo evangelho ou pelo próximo. E Paulo não via isso, porque seus olhos eram cheios de ódio, e ele queria matar os cristãos. Sabe, tem gente que não tem os olhos convertidos, não tem o olhar convertido. Sabe aquela pessoa que onde está só consegue ver problema? Os olhos são maus. Por exemplo, estão naquelas férias num lugar paradisíaco, lugar esplêndido, mas de repente tem alguém só vendo defeito, só enxergando coisa ruim no meio de tanta coisa boa. É o atraso no aeroporto, a pouca geleia no café do hotel, ficou 10 dias na praia, mas choveu 2, já está murmurando, né? E assim por diante. Vai a uma festa de formatura ou de casamento, cheia de gente legal, gente boa, gente amiga, mas de repente vê 2 ou 3 pessoas lá no meio que ele não gosta, ele diz: e estragou minha noite. Ou então, aquele crente que o culto está sendo abençoado, Deus está falando através da pregação, transformando vidas, na hora do louvor, quebrantamento espiritual, na hora da oração, a igreja clamando a Deus, nos momentos de comunhão, sendo edificados, e aquela alegria no meio do povo de Deus. Mas os olhos não convertidos só veem o quê? O pastor pregou comprido demais. Ou então, as mesmas músicas já há 3 cultos. Ou então, o irmão Chatonildo que deu abertura no culto. E assim por diante. Os olhos são maus. E o corpo será mau. A mente será má. Mas por outro lado, quando a luz de Jesus brilha e a conversão começa pelos seus olhos, que bênção. Aleluia! Aí você começa a enxergar qualidades em quem você só via desgraça antes. Mas você começa a olhar com outros olhos, aquele que Jesus também ama. Você começa a enxergar aquele pobre, desvalido, bêbado, drogado, usuário de crack, com os olhos de Deus, e diz: esta alma é preciosa para Jesus. E você vai ter o seu corpo e a sua mente voltada para evangelizar, para valorizar aquele por quem Jesus deu a sua vida.
São os olhos bons, são os olhos convertidos. Você começa a ver bênção onde outros não veem bênção. Você começa a enxergar oportunidades onde outros só estão vendo portas fechadas. Você começa a enxergar mananciais onde todos só estão vendo desertos. Você começa a enxergar Deus onde outros estão vendo ruínas. Os olhos se convertem quando a luz brilha no caminho de Damasco. Aleluia. Há uma expressão na narrativa de reconciliação entre Jacó e Esaú. Você e eu sabemos que Jacó e Esaú ficaram 20 anos brigados por causa da primogenitura, por causa da herança e por causa de uma mentira que envolveu tudo isso. Pois bem, um dizia: se encontrar eu mato. E eles andavam com bandos armados. Jacó, 20 anos. Sabe quando a pessoa comete um crime e ele tem que ficar se cuidando a vida inteira? Era assim com Jacó e era assim com Esaú também. Esaú montou um pequeno exército e ele disse: se eu encontrar meu irmão, eu o mato. E eu sei que ele está armado também, então... E ficavam se preparando, havia uma guerra fria entre eles. Mas Jacó passou por uma experiência maravilhosa de transformação no Val do Jaboque. Quando ele lutou com Deus, a Bíblia diz que ele lutou com o anjo o feriu, mas ali ele foi transformado. Ele recebe um novo nome e uma nova vida. E aí ele sai transformado do Val do Jaboque. No dia seguinte ele encontra o irmão dele, vindo com o bando. Uma das palavras que ele diz para o seu irmão, no momento em que eles se reconciliam, é Gênesis 33, versículo 10. Ele diz: portanto vi teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Os olhos convertidos conseguem ver Deus no outro. Conseguem ver Deus onde você antes só via problema, ódio, raiva, vontade de esganar, vontade de matar. O que você vê no semblante do teu próximo não é sobre o outro, é sobre você, é sobre os seus olhos. Um dos sinais de conversão é exatamente aí. Também, em segundo lugar, uma verdadeira conversão transforma o caráter. E por vezes Deus precisa quebrar o caráter de alguém muito difícil, como é o caso de Saulo. Para que ele possa colocar o caráter de Cristo, tem que destruir tudo que aquele coração pedregoso, feito rocha, tinha em forma de sentimento ou de ausência de sentimento, que tinha em forma de arrogância, de orgulho, e Deus vai quebrando. Saulo foi perseguidor implacável da igreja. Para que você tenha ideia da maldade de Saulo como perseguidor, há 3 expressões no livro de Atos dos Apóstolos com respeito a Saulo antes de convertido. A primeira é a que nós lemos no capítulo 9, versículo 1, que o texto diz: respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. Esta palavra respirando, no grego, tem o significado de urfar, bufar, como animais selvagens que estão com raiva e prontos para investir contra a sua presa. Um leão furioso, aguardando o momento de ir contra a sua presa. Eu estava assistindo um desses documentários e um mestre, um chefe tribal da África, lá da Tanzânia, ele dizia assim: nós sabemos quando um leão vai investir contra nós ou não. Como? Ele disse: pelo barulho. Quando o leão solta um rugido muito alto,
ele só está se espreguiçando, ou já está farto, já comeu, não precisamos nos preocupar. Mas quando ele começa a bufar em tom grave, com um som mais baixo, aí cuidado, ele está com fome, e ele está com raiva, e ele vem para matar e destruir. Esta palavra respirando, na tradução mais adequada, seria ele estava bufando como um leão selvagem contra os discípulos. Em Atos capítulo 8, versículo 3, há uma outra expressão que diz, Saulo, porém, assolava a igreja. E essa expressão no grego também tem dois significados. Primeiro, de um animal selvagem, vindo para dilacerar, dilacerando um corpo da presa abatida, estraçalhando. É a fera que agora já tem a sua caça e está rasgando com os dentes e com as presas a sua caça. Essa seria a tradução desta palavra assolar neste contexto. Ou também tem a tradução do animal selvagem que invadia as plantações, como búfalo e tal, e estragava toda a plantação, deixava a plantação assolada. Saulo era esse. Também em Atos 26, versículo 14, quando ele está testemunhando sobre a sua conversão diante do rei Agripa, ele diz o seguinte, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava na língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa palavra recalcitrar diz respeito ao boi selvagem, que alguém está tentando amansá-lo e coloca correntes e prende-o para tentar domá-lo. E ele começa a arrancar, quebrar essas correntes, começa a se debater, não aceitando ser dominado, não aceitando ser acalmado. Este era Paulo, era Saulo. Saulo era um religioso. E aí fica novamente a pergunta. Mas ele não era religioso, era. Ele era da seita dos fariseus, os mais zelosos. Era. Orava como os fariseus oravam no templo. Todo sábado estava no templo. Andava pelas sinagogas, conhecia a lei de Deus. E era este homem. Usava o ódio para sustentar a sua religião. Aliás, o zelo religioso, sem entendimento, pode levar pessoas a derramar sangue, a torturar outros, a reprimir em nome de Deus sem ser Deus. Religião sem conversão produz deformação. E Paulo estava deformado, Saulo estava deformado. O caráter de Saulo começa a ser transformado aqui. Veja o que Deus faz para ir moldando Saulo já nos primeiros minutos, na primeira hora da sua conversão. Versículo 4, e caindo por terra, que o autossuficiente cai ao chão. Sinal de humilhação. Versículo 6, agora Jesus dizendo a Saulo, levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que fazer. Até agora quem que mandava? Era ele. Saulo. E agora, Jesus está dizendo agora, de agora em diante outros vão mandar em você, Saulo. Olha, que jogo de palavras Jesus está usando para dizer, Saulo, agora fica por minha conta. Agora você vai pelo meu jeito e vai ter gente mandando em você, levando você onde você nem sabe, nem está vendo. Deixa comigo, versículo 8, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. No versículo 2, outro jogo de palavras, ele conduzia cristãos presos. E aí no versículo 8 ele aparece sendo conduzido cego. Seu orgulho está sendo quebrado, seu caráter
está sendo quebrado. A verdadeira conversão muda mais rapidamente as áreas de maior deformidade no nosso caráter. E Paulo, com certeza, Saulo, era uma pessoa que a gente diz difícil. Sabe aquela pessoa que diz, ó, fulano é difícil. Eu acho que Saulo era dificílimo. E Jesus precisa quebrá-lo. Jesus precisa moê-lo, porque senão a conversão não é completa. Jesus logo de imediato vai quebrando a cerviz de Saulo, quebrando o orgulho de Saulo. Isso também é conversão. É mudança de caráter. Lembro-me de um homem chamado João Vitoriano. Já testemunhei em algum momento aqui num dos cultos. Mas conheci o João Vitoriano numa situação muito interessante. Ele apareceu num culto de quinta-feira, meio de semana, na igreja que papai pastoreava num bairro de Curitiba. Uma igreja humilde, não muito grande, assim, pequena. De repente aparece aquele senhor que nunca estivera lá e que também nunca estivera num evento qualquer, ou evangélico ou católico. Vem, assenta-se lá atrás, acompanha o culto. Na hora da leitura bíblica, os irmãos levam a Bíblia, ele acompanha. Na hora da oração, fecha os olhos e tal. Aí depois do culto, papai conversa com ele e ele diz o seguinte: olha, eu fiquei muito impressionado quando fui na sapataria do seu Antônio de Góes. E o Antônio de Góes era um diácono da igreja, sapateiro. E olha que coisa impressionante. O Antônio de Góes deixava uma mesinha assim, com um maço de folhetos e livretos. Para quem sentava lá, aguardando consertar o sapato, ele já dizia, vai lendo aí, pega alguma coisa para você ler. E o João Vitoriano leu uma mensagem transformadora para a sua vida. E ele viu o endereço da igreja, não falou nada. Viu e disse, quinta-feira tem culto, eu vou lá. Quero entender melhor tudo isso. João Vitoriano era um homem desses que nós chamamos difícil demais. Ele andava armado, ele entrava em muitas encrencas, ele era temido, ele era administrador de um centro de terreiro de candomblé, era temido também no mundo espiritual, porque conforme diziam, ai daquele que mexer com este homem. E é interessante que João Vitoriano era tão ruim que ele não gostava nem da natureza. Na casa dele não tinha flores. Na casa dele não tinha pássaros. E se algum passarinho tentasse sentar no gramado, ele tinha um balde de pedras perto da janela. E esse balde de pedras estava perto, assim, um estilingue. Ele usava para espantar os passarinhos. Ele não ria, ele não brincava. Ele não conseguia ouvir uma piada, uma anedota e rir como não. Tremendamente oprimido. Depois da conversão, um dia eu fui junto com o grupo de jovens fazer uma visita ao João Vitoriano. Veja que coisa interessante. Ele, no domingo à tarde, já pegava o telefone e começava a convidar as pessoas para irem para o culto. E também, um pouquinho antes do culto, à tarde assim, ele veio com uma garrafinha de água, ele diz, eu esqueci aqui, eu tenho que pôr água para os beija-flor, porque agora, na onde ele espantava os passarinhos, ele colocou aquela flor de plástico, onde os beija-flor vão lá para beber a água. Olha que transformação que Deus faz num homem que se converte. É a cerviz sendo quebrada.
É o caráter sendo moldado. Terceiro lugar, a verdadeira conversão transforma a compreensão sobre Jesus. Versículo 5, quando, acompanhem comigo, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui, em duas frases, Saulo tem uma compreensão profunda sobre Cristo. Ele aprende duas lições. Veja bem, uma luz poderosa brilha, ele cai ao chão. Ele já sabe que é alguma coisa vinda de Deus, do céu. Uma voz do céu vem, ele sabe, é Deus falando. Por isso ele faz uma pergunta. Provavelmente na língua hebraica ele pergunta isso: quem és tu, Senhor? Mas Adonai, Deus. O Deus que ele julgava que conhecia até então, dentre a fé rabínica, a fé judaica. Mas a resposta é muito profunda. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esta palavra, eu sou, em hebraico, e quando ele diz a Agripa que ele ouviu a voz e dialogou, ele diz em hebraico. Quando diz eu sou, os estudiosos da palavra de Deus dizem que aqui ele está pronunciando o nome de Deus. Jesus está dizendo Ievá. É o mesmo nome que Jesus diz, que Deus disse para Moisés. Quando perguntarem qual é o meu nome, diga eu sou Ievá, ou Iavé, ou Javé, nome de Deus. Iavé, e aí Yeshua, Jesus. Em outras palavras, ele diz: eu sou Deus e sou Jesus. Sou Jesus e sou Deus. E você perseguindo Jesus está perseguindo Deus, Saulo. Quando Jesus diz no livro de João, por 7 vezes o eu sou, os sacerdotes o perseguiram e quiseram matá-lo, porque nesses textos ele estava falando, pronunciando o nome de Deus, o eu sou, que Deus tinha dito a Moisés, quando ele diz eu sou o pão da vida, quando ele diz eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, e assim por diante. Ele está se referindo à pessoa de Deus, à sua divindade. E Paulo com certeza diz: até agora então eu persegui Deus. Persegui Jesus e persegui Deus naturalmente. Ele também descobre que perseguir a igreja é perseguir Deus e é perseguir o Senhor da igreja. A quem tu persegues? Até então ele tinha perseguido crentes. E Jesus diz: você perseguiu a mim. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não tem como desassociar a igreja do Senhor da igreja. Se ferir a igreja, você está ferindo o Senhor da igreja. Por isso, um cuidado aqui. Cuidado. Não fale mal da igreja do Senhor Jesus. Você pode falar mal do pastor. Pode falar. Não tem problema. Tem todos os defeitos que você pode imaginar e mais alguns que você não sabe. Mas quando se fala da igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus pela qual ele deu a vida na cruz do Calvário. Não tem como desentrelaçar Jesus da sua igreja. Ele diz: é a minha noiva. Mexeu com a noiva, mexeu com o noivo também. Ele diz: eu sou o cabeça da igreja. Se você decepar e tirar, querer fazer parte só da cabeça e não do corpo, alguma coisa está errado. Não existe corpo sem cabeça. Hoje há pessoas que não compreendem a importância da igreja de Cristo para a pessoa de quem se converteu.
nem a missão de Cristo, nem a divindade de Cristo. A gente ouve tantos conceitos sobre Jesus. Um deles é: coitado, até Jesus morreu, até nem ele não agradou a todos. Ou foi o mártir da fé. Ele não foi mártir coisa nenhuma. Ele disse: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu dou para resgate de muitos. Portanto, nós precisamos cuidar. O que nós pensamos a respeito de Cristo define se somos convertidos ou não. Paulo Romero tem uma frase onde ele diz: quem crê no Cristo errado, embarca na salvação errada e desembarca no céu errado. Nosso conceito de Cristo deve estar bem alinhado e da igreja de Cristo bem alinhados. Quarto e último, a verdadeira conversão transforma o destino. Versículos 15 e 16, aqui há destinos transformados. E Deus está dizendo: Saulo, você se programou para um tipo de vida, e eu estou mudando tudo isso na sua vida. Saulo condicionou sua vida a um destino religioso X, a um destino político X. Ele decidiu a sua vida com base no status, na sua formação acadêmica. Mas a sua conversão o colocou na contramão de tudo isso. Sabe aquelas pessoas que estão indo por um caminho, de repente Jesus entra na sua vida e diz: nessa área e nesta outra eu vou mudar tudo. E você faz uma meia volta, 180 graus, e vai para a outra direção. Isso é conversão, é mudança de rumo. Saulo é transformado de perseguidor para perseguido, versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus dizendo a Ananias: agora de perseguidor ele será perseguido. Interessante, ele saiu de Jerusalém para Damasco para perseguir cristãos. Anos depois de 3 viagens missionárias, ele sai de Jerusalém novamente, mas sai preso, indo para Roma para ser martirizado por causa do Evangelho. Na sua soberania, Deus coloca Saulo na contramão dos seus ideais. Isso é o milagre da conversão. Na IPI de Curitiba, havia um diácono, hoje ele ajuda a dirigir uma outra IPI em outra cidade, o Edson Milman. Edson Milman estava noivo da irmã Eloá, que era crente. E ele não era. E ele fazia de tudo para desfazer a fé e os conceitos de Deus que a sua futura esposa tinha. Aí um dia, ele comprou uma Bíblia. Ele nunca tinha lido a Bíblia. Ele já tinha lido muitos filósofos. Ele já tinha conhecido a sistematização do ateísmo. E ele disse: eu vou comprar uma Bíblia e vou anotar. Conhecendo a Bíblia, eu vou contestar o que ela crê e o que a família dela crê. E começou a ler a Bíblia. Leu um dia, leu 2 dias. No 3º dia, lendo a Bíblia, ele se converteu a Jesus. Hoje, eles ajudam a implantar igrejas no litoral paranaense. De agente de morte, Saulo é transformado em pregador do Evangelho da vida. Versículos 20 e 21. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse que exterminava
em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus. E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes. De agente de morte, ele passa a ser pregador de vida. Paulo pregou incessantemente o evangelho, estando na prisão ou em liberdade, estando nas casas ou em lugares públicos, Paulo pregava o evangelho, estando nos fóruns ou em qualquer dos lugares, até mesmo no mais profundo ninho da idolatria ateniense, ele se levanta para pregar o sermão ao Deus desconhecido. Sobre o Deus desconhecido. A verdadeira conversão imprime um senso de urgência em pregar o evangelho. Um verdadeiro convertido quer levar outros a conhecerem a Jesus. Todas as conversões que vemos na história do cristianismo, as pessoas convertidas, impactadas, mudadas, transformadas por Jesus, querem levar isso a outros. Agostinho de Hipona, da mesma forma, converteu-se a Cristo e já saiu pregando Cristo. Martinho Lutero da mesma forma, João Wesley da mesma forma, passa uma noite em que Jesus o transforma numa reunião de oração, na mesma madrugada ele já começa a fazer planos para evangelizar a Inglaterra, e o país mais tarde é salvo por um coração abrasado, de alguém convertido que quer compartilhar Cristo com os outros. É assim também com o seu Silvio, lá de Laranjeiras do Sul. Seu Silvio era um homem truculento, baixinho, fortinho e de pouco entendimento e também muito radical. Por algum motivo ele apareceu na igreja num culto, converteu-se a Cristo, Jesus o chamou para a graça. Aliás, deixe corrigir o termo aqui. A gente não se converte, nós somos convertidos. Nós não aceitamos Jesus, Ele que nos aceita, corrigir agora, tá? Então, lá estava o seu Silvio, e ele tinha bastante encrenca com muita gente da cidade de Laranjeiras do Sul, uma cidade pequenininha, e ele era tido também como tal encrenqueiro, valentão. E interessante que dali a algumas semanas, seu Silvio vinha para o culto e ficava lá na porta, conferindo pessoas que iam entrando. E começou a vir bastante gente nova para a igreja. E quando ele notava que alguém que ele convidou não vinha, ele tinha uma Brasília azul, pegava a Brasília e ia catar as pessoas e trazia e ficava lá cuidando para que ninguém dos que ele trouxe saísse antes. E aí alguém foi lá no ouvido do pastor e disse: pastor, sabe como que ele está trazendo gente para a igreja? Ele ameaça. Ele ameaça: ó, se você não for na igreja, vai se ver comigo durante a semana. E o pessoal vinha e ficava ali. Aí, lá um belo domingo, o pastor esperou todos saírem e disse: irmão Silvio, eu preciso falar com o senhor. E o Silvio era fanhoso, ele disse: pois não, pastor Bárcio, preciso falar com o irmão. O senhor acha que não é legal, assim, trazer as pessoas por medo, né? E até o pastor estava com medo dele. Trazer por medo, será que é bom isso para nós? Daí ele disse assim: pastor Bárcio, as pessoas vêm por medo, mas depois fica por amor. Olha que sacada dele. E a igreja cresceu. Hoje é uma igreja que envia missionários. Pastores já saíram de lá, indo para o ministério como filhos e frutos dessa empreitada. Querido irmão, querida irmã, eu sei que você é bem melhor que o seu Silvio. Então, saia evangelizando e contando o que Jesus fez pela sua vida. Aleluia! Também Saulo, de devastador da igreja, passa a ser plantador de igrejas. Ele planta igrejas na Galácia, na Ásia, na Europa. Paulo, também Saulo, de portador de cartas de aprisionamento,
passa a escrever cartas para edificar as igrejas de Cristo. E ele escreve 13 epístolas que estão até hoje salvando vidas, inspiradas pelo Espírito, dizem como deve ser a caminhada dos cristãos e da igreja. Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Deus converte pessoas fáceis de serem convertidas. Deus converte pessoas cultas, pessoas sábias, mas que precisam de conversão, como era uma parte da vida de Paulo. Mas Deus também converte pessoas que nós nem imaginamos, que são truculentas, que trazem um fardo de pecados não tratados na sua vida. Deus também salva e converte. Aleluia. Para Ele não há nada difícil. Deus converte pessoas educadas e pessoas sem educação. Deus converte pessoas quase impossíveis. Deus converte monstros da iniquidade para mostrar que Ele pode transformar corações. Isso é conversão verdadeira. Na minha infância ouvi um LP, os mais antigos aqui se lembram dos discos de vinil. E muito me impactou e eu procurei conhecer melhor esta história. E é uma história verdadeira e que muito me impactou. Uma história de um homem chamado Narciso Lemos de Almeida. Ele nasceu em Pernambuco, 1885. Nasceu numa família boa, uma família bem educada, mas ele era raivoso, um menino indomável. E o Narciso, aos 13 anos de idade, trabalhando, seu patrão lhe chamou a atenção. Assim que ele pôde, ele matou o seu patrão, com machadadas na cabeça. Esse era o Narciso. Ele fugiu. Fugindo, se filiou ao bando de cangaceiros de Antônio Silvino. Matou dezenas de pessoas, com rifle, com punhal. Uma das pessoas que ele matou, ele tirou o coração e deixou na fazenda como sinal de crueldade e maldade. Quando estava sendo perseguido e o bando estava se desfazendo, ele sabia que não permaneceria vivo por muito tempo. Ele se muda para Santos, no litoral de São Paulo. Se mistura no meio da multidão e vai levando uma vida simples, trabalhando, mas a sua natureza não era transformada. Lá um belo dia ele encontrou um ex-companheiro de cangaço e foi cumprimentá-lo e disse: "Seu Ferreira, que bom encontrá-lo aqui." Ele disse: "O velho Ferreira morreu. Eu sou um novo Ferreira. Eu tive um encontro com Jesus e ele salvou minha vida, transformou a minha vida." E o Narciso ficou com raiva do seu ex-companheiro de cangaço e disse: "Agora ele sabe que eu estou aqui. Ele vai me denunciar. Vão me matar ou vão me prender." E ele disse: "Antes que isso aconteça, eu mato Ferreira." E aí, ele disse: "Ferreira, vamos amanhã para a praia, no cair da tarde, para a gente conversar, contar história, rir um pouco, lembrar dos velhos tempos de sertão." Vamos, tranquilo. No outro dia, o Ferreira aparece e diz assim: "Narciso, antes da gente ir para a praia, vamos comigo num culto. Quero convidar você, olha, eu quero que você conheça a palavra que transformou a minha vida." Ele disse: "Não tem problema, eu vou no culto, já que depois tem aquele serviço a fazer, nada a perder." Ele foi ao culto. Cantaram alguns hinos no culto. Um dos hinos que cantaram é o Grandioso És Tu, que nós cantamos hoje aqui. Grandioso és tu, grandioso és tu.
coração dele começou a amolecer. O irmão obreiro que pregou a palavra naquele culto de meio de semana falou sobre a volta de Jesus e o preparo para encontrar com Jesus, Mateus capítulo 24. Ele saiu de lá quebrantado. Ele saiu de lá pensando na sua vida. No outro dia ele conversou com o pastor daquela igreja. Ele entregou a vida para Jesus. Ele mesmo voluntariamente, repito isso, ele mesmo voluntariamente entregou-se à justiça. Chegou e disse: eu sou este que me procuravam lá no Nordeste. Eu estou me entregando aqui porque Jesus transformou a minha vida. Ele pagou as suas penas. Ele ficou preso por muitos anos, por mais de uma década no presídio. Mas no presídio ele aprendeu a ler para ler a Bíblia. E ele saiu do presídio quando teve a sua liberdade. Finalmente, ele saiu testemunhando o que Jesus fez na sua vida. Ele correu o Brasil afora, contando a transformação de um cangaceiro para um servo de Deus. Tornou-se comportor de livros, membro da Igreja Batista do bairro Liberdade de São Paulo. Não pregou a palavra de Deus como pregação porque ele se achava indigno disso. Ele dizia: eu posso testemunhar. Mas alguém que teve tão fundo no mundo do crime e do pecado, eu posso testemunhar o que Cristo fez. Eu posso levar Bíblias e livros às mãos de pessoas. E assim, esse homem idoso veio a falecer salvo, convertido. A verdadeira conversão transforma o olhar sobre a vida, o caráter, transforma a compreensão sobre Jesus, transforma o destino, independente de pessoas serem como Saulo, um religioso, ou serem como Saulo, um perseguidor, ou até estarem no mais profundo abismo, como Narciso. Jesus transforma. A conversão é o único caminho que faz alguém sair do caminho que está indo para o inferno, para o céu, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu tentei nesta noite, durante a semana até tentei pregar uma outra palavra, preparar, e Deus me levava ao coração sempre esta palavra: conversão, conversão. Por algum motivo Deus está falando a corações. Talvez você que está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, irmãos que estão aqui neste templo nesta noite, ou talvez você que já é convertido a Cristo, tem pessoas na sua família que não são, e que precisam da graça e da misericórdia de Deus, e você pode falar sobre a conversão a alguém. Talvez alguém que está tão próximo de você, que precisa ouvir o amor de Cristo. Senhor Deus, nós queremos